Você já parou para pensar porque mesmo querendo muito mudar, na maioria das vezes você não consegue? E talvez até você fale ou pense assim, não sei porque eu vivo me sabotando, nada dá certo para mim. Na verdade, autossabotagem não existe. O que acontece é que tem um mecanismo de defesa da mente, uma programação rodando dentro da sua mente subconsciente que está te fazendo desistir de algo, repetir padrões, ter a sensação de andar e não sair do lugar. Sei que quando escutamos o termo mecanismo de defesa pela primeira vez pode parecer esquisito, mas nesse vídeo aqui eu vou explicar a você o que seria isso da mente nos proteger e não nos sabotar. A mente subconsciente é uma mente que não pensa, que não analisa, que não sabe o que é bom ou ruim, não sabe o que é real ou imaginário, não sabe a diferença entre presente, passado e futuro. O subconsciente apenas sente e reage às situações perante o que se aprendeu ao longo da história de vida. Ou seja, a mente só reconhece algo que ela já conhece, entende? Ai, Dani, ok, estou começando a entender, mas como são feitos esses registros na minha mente? O sistema nervoso autônomo, na hipnoterapia chamamos de subconsciente. É como uma câmera que registra tudo, mas não é uma câmera limitada como essa aqui que eu usei para gravar essa aula, a qual só registra a imagem e o som. A nossa mente, ela registra tudo. A imagem, o som, o cheiro, o toque, as horas, a estação do ano, se você está comendo ou bebendo alguma coisa ou não, se está sentado ou em pé, se está em um local fechado ou aberto, se está dentro ou fora de algum lugar, se está sozinho ou acompanhado. Registra tudo, nada se perde. Desde quando estamos no útero até os dias atuais. Tem alguns estudos, e também já aconteceu nos meus atendimentos, de ver registro do momento da concepção. Incrível, não é mesmo? E talvez isso de acessar memórias gere muitas dúvidas aí dentro de você, né, dentro da sua caixola. E é por isso que tem um outro vídeo que eu explico somente essa parte das memórias, sobre fazer regressão, etc. Tudo bem? Quando falamos em funcionamento do ser humano, tem muito conteúdo e não tem como explicar tudo em um vídeo só. E talvez você também esteja se perguntando, mas Dani, como assim a mente registra tudo? Eu não lembro o que eu fiz ontem, não lembro de nada da minha infância. O consciente não lembra mesmo, né? Não lembra de quase nada porque é uma mente pequena e limitada. Aqui eu me refiro a um gigante, a uma mente maior que está submersa, que é o subconsciente. E essa mente maior, que é o subconsciente, registra tudo pelos nossos 5 sentidos, por um mecanismo chamado neurocepção, que hoje na vida adulta reconhece ameaças pelas quais passamos na infância e entra no modo luta ou fuga para nos proteger. A criança que cresceu em um ambiente com brigas e ameaças constantes desenvolve uma hipervigilância que a leva a ter dificuldades de foco, aprendizado, socialização, autoestima, ansiedade, depressão e uma série de comportamentos disfuncionais na vida adulta. Quando não entendemos sobre isso, sobre as nossas feridas emocionais, culpamos os outros pelo que sentimos. Ou seja, interpretamos o que lemos ou escutamos como se fosse um ataque pessoal. Mas, na verdade, esse estímulo que veio de fora apenas cutucou uma ferida que está aí, ó, dentro de você. Tem pessoas que têm feridas emocionais tão abertas que se ofendem por tudo, por algo que escutam, por uma mensagem que leem, ou até mesmo se alguém passa e não fala bom dia. Isso já é o suficiente para alterar o seu estado emocional. Mas essas pessoas, elas precisam disso para sobreviver, precisam da roupa de vítima, porque foi assim que sobreviveu até agora. Freud, que é considerado o pai da psicanálise, chama esse comportamento de ganho secundário. Isso significa que ficar com o problema é melhor que sair dele, pois estando doente temos ganhos como atenção e carinho das pessoas, não precisar trabalhar por estar doente, não se responsabilizar por atos, etc. A nossa mente subconsciente entende tudo literalmente, então relaciona o fato de estar doente obter ganhos. A mente entende assim: quando eu estou doente, as pessoas ligam para mim, se importam comigo, mandam mensagem, perguntam se eu estou bem, se preocupam, perguntam se querem ajuda para pagar as contas, para limpar a casa, até cozinham para mim. E quando eu estou saudável, quem manda mensagem? Ninguém. Só lembram de mim no Natal, Ano Novo, aniversário e olha lá se lembra ainda. É muito melhor estar doente. E é por esse motivo que quem opta pelo tratamento de hipnoterapia tem que entender como funciona o tratamento e estar decidido a sair desse papel de vítima e assumir o controle e responsabilidade da vida.
A hipnoterapia neurosistêmica avançada é um tratamento incrível, mas infelizmente não tem como fazer por curiosidade, fazer para agradar alguém, porque alguém irá pagar o tratamento ou qualquer outro motivo que não parta da própria pessoa. Sabe aquela pessoa que fuma e ela tá com câncer até, de tanto que ela fuma, né, por muitos anos? Aí todo mundo fica ali, ó, na orelha dela, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar. Você acha que isso é o suficiente para fazer a pessoa parar de fumar? Não, ela tá até com câncer e ela continua fumando. Por quê? Ninguém muda ninguém. Aquele problema não tá incomodando a pessoa, só tá incomodando quem tá ao redor. E se você é essa pessoa que tá ao redor da pessoa doente, você tem que se cuidar para você não adoecer também. Porque às vezes a gente fica muito preocupada, né, em ver aquela pessoa doente, aquela pessoa que a gente ama, mas a pessoa não faz nada para melhorar. Por quê? O problema não a incomoda. E é por isso que o pedido por ajuda tem que partir da própria pessoa. Nesse exemplo que eu falei do cigarro, essa pessoa só vai parar de fumar quando ela decidir parar de fumar, e não porque todos os dias ela fica ali alguém buzinando na orelha dela que ela tem que parar. Entende? Eu dei o exemplo do cigarro, mas isso é para tudo, para qualquer sintoma, para qualquer doença ou problema emocional, entende? Provavelmente você já ouviu aquela frase quando Pedro fala de Paulo, sem mais de Pedro do que de Paulo. Isso significa que enxergamos o mundo conforme esses registros do subconsciente e reagimos conforme esses registros também. E aí que vem a repetição de padrões. Comece a perceber, você pode mudar de relacionamento, de cidade, de país, que sempre vai encontrar pessoas que irão te fazer sentir as mesmas emoções ou percepções. Porque nada está fora de nós, tudo está dentro. E a vida sempre vai nos trazer o mesmo cardápio até que a gente enfrente isso. E decidir se livrar dessa dor ou permanecer com ela é uma resposta que somente quem a carrega sabe responder. Por isso que quando entram em contato comigo pedindo ajuda para uma terceira pessoa, eu peço para que a própria pessoa envie mensagem para mim. Pois por mais íntimo que somos de alguém, não podemos saber o sintoma, né, daquela pessoa, se realmente a incomoda ou não. Muitas vezes o problema só incomoda quem convive com ela, mas não a pessoa em si. Essas programações mentais que nos fazem repetir padrões e comportamentos funcionam mais ou menos assim. Sabe quando você quer muito um carro? De repente você olha, né, você vê esse carro, até você pensa assim, mas todo mundo resolveu comprar o meu carro. Ou então quando alguém engravida ou uma amiga sua engravida, você pode perceber o tanto de mulher que fica grávida ao mesmo tempo. Ou se você tem gêmeos, onde você vai encontra famílias que têm gêmeos também. Na verdade, tudo isso acontece o tempo todo. Sempre tem um monte de carro nas ruas, né, da marca que você passou a gostar. Sempre tem mulheres grávidas o ano todo. Mas antes disso estar na sua programação, você não percebia. Só passou a perceber quando isso entrou na sua programação. Está começando a entender como as programações que estão inseridas no seu subconsciente controlam a sua vida? Nós passamos a reproduzir essas programações ao longo das nossas vidas, a menos que, de alguma forma, consigamos acessar o subconsciente para poder alterar esses padrões de percepção. E é exatamente isso que a hipnoterapia neurosistêmica avançada faz. Alteramos essas programações destrutivas e negativas que estão bloqueando alguma área da vida. Através da hipnoterapia, conseguimos acessar esses registros, ensinamos o subconsciente que não faz mais sentido ficar guardando esse monte de lixo emocional. Dessa forma, criamos novas sinapses neurais e a melhora acontece de forma natural e gradativa conforme o tempo vai passando. Para você conseguir entender melhor isso que eu estou explicando, vou trazer o caso de uma pessoa que eu atendi e que chegou na consulta inicial de avaliação se queixando de 3 sintomas: fibromialgia, sobrepeso e dificuldade em terminar as coisas. Na hipnoterapia, não focamos no problema, porque o problema não é o problema, mas na forma como nos sentimos tendo o problema e como esse problema nos limita e nos atrapalha no dia a dia. Na consulta inicial de avaliação, eu perguntei para a pessoa como a fibromialgia atrapalhava no dia a dia. E ela respondeu mais ou menos assim: é muito ruim. Quando eu tenho crises, dói o corpo todo, não consigo fazer nada de tanta dor. Então eu perguntei como ela se sentia não conseguindo fazer nada por causa das dores. E aí ela respondeu mais ou menos assim: Dani, eu me sinto impotente por não conseguir fazer nada. Eu me sinto culpada porque eu falto no serviço por causa dessas dores, eu não contribuo financeiramente como eu gostaria com as despesas de casa. Então eu perguntei sobre o sobrepeso, né? Como o sobrepeso atrapalha o seu dia a dia e como você se sente estando acima do peso.
E ela respondeu: ai, Dani, eu me sinto desvalorizada. Meu marido fala que não sente atração por mim, por eu estar acima do peso, e faz anos que não temos relações íntimas. Me sinto incapaz de emagrecer, me sinto frustrada. É uma sensação de impotência, porque eu perco 5 quilos e engordo 10. Me sinto péssima e triste comigo mesma. Então eu perguntei: como você se sente em relação a não conseguir terminar as coisas? Como isso atrapalha o seu dia a dia? E ela respondeu, mais ou menos assim: eu me sinto impotente, tenho a sensação de andar em círculos, é horrível. Percebe como essa paciente tinha 3 queixas com a mesma percepção? Nos 3 problemas, ela citou um sentimento de impotência e desvalorização. Portanto, nós trabalhamos isso na primeira sessão de hipnoterapia, Ela optou em fazer o tratamento completo. Quando fizemos a regressão à causa desses problemas, ela foi para a infância, onde presenciava muitas brigas dos pais e ela se sentia impotente por não conseguir fazer eles pararem de brigar. A mente dela trouxe também um abuso que ela sofreu aos 10 anos, onde ela não pôde reagir e se sentiu impotente. Depois disso, aos 12, ela foi morar com a tia e lá, a família da tia tratava mal e mais uma vez veio sentimentos de impotência e desvalorização. Dessa maneira, a mente dela criou esse padrão de percepção como um programa mental e ela passou a reproduzir isso ao longo da vida. Quem não conhece o funcionamento da mente pensa que ficou doente do nada, ou então pelo último acontecimento que passou. É muito comum as pessoas relatarem para mim na consulta inicial de avaliação que do nada começou a sentir dores pelo corpo, do nada começou a ter insônia, do nada começou a ter crises de pânico, ou então ficou com depressão porque o chefe gritou, ou que não consegue falar em público porque está no último ano da faculdade e é estressante. Entenda que o que acontece hoje na vida adulta é a gota que fez o copo transbordar. Na verdade, é o que eu sempre falo. O que acontece na vida adulta é a fatura do cartão de crédito que chegou para pagar, não o dia que foi feita a compra. Tratar o problema e não tratar a causa é como rasgar essa fatura. Isso não vai quitar a dívida, pelo contrário, cada vez que você adia, os juros aumentam e a fatura vem cada vez mais alta. Ou seja, quanto mais passar o tempo, pior o problema fica. Entendido isso, como a mente nos faz repetir padrões, agora sim vou te ensinar como a mente está te protegendo através desses sintomas. Sei que é esquisito escutar isso pela primeira vez, mas como eu disse lá no começo desse vídeo, a autossabotagem não existe. O que existe é uma programação inserida no subconsciente que te protege através do sintoma. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de falar em público. Imagina que ela está no último ano da faculdade e racionalmente ela sabe que se não apresentar o trabalho de conclusão de curso para a banca, ela não vai se formar e vai ser 4, 5 anos jogados no lixo. Ok, ela sabe disso, mas mesmo sabendo quão importante é apresentar esse trabalho, só de pensar nisso, ela já começa a ter crise de ansiedade, começa a ter falta de ar, tremedeira, começa a gaguejar, tem até diarreia, desmaia, ou então acaba desistindo, faltando poucos meses para se formar. Vamos olhar o histórico de vida dessa pessoa. Lá atrás, quando ela era uma criança, tinha, 7 anos, a professora chama para ir lá na frente e escrever a letra A no quadro. Mas ela faz a letra B. Aí a professora grita e fala assim: menina, você está com a cabeça no mundo da lua? Não é para fazer a letra B, é para você fazer a letra A. E nisso, todas as crianças começam a dar risada, a tirar sarro. Pronto, ali ó, o que acontece? A mente tira uma foto, faz um registro. Lembra que no começo desse vídeo eu expliquei que a mente é uma câmera que registra tudo através dos nossos 5 sentidos? Então, a mente tira essa foto e registra que falar na frente dos outros é perigoso. Registra que alguém pode rir de mim, alguém pode gritar comigo, me sinto humilhada, burra, fico com vergonha. Pronto. Fez esse registro, pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se ela for passar pela mesma situação, se ela for falar em público de novo, a mente vai fazer de tudo para nos proteger. A mente não pode nos dar uma arma, não pode nos ensinar a lutar, vai proteger da forma que consegue.
que é através dos nossos sintomas, entende? Aliás, foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 21 anos e faltava só 6 meses para concluir a graduação. Mas eu tive pânico, depressão nessa época e acabei trancando a faculdade. Se naquela época eu soubesse como a minha mente funcionava, se naquela época eu soubesse, né, da hipnoterapia, se eu conhecesse a hipnoterapia, bicho, eu teria outro destino. Hoje eu penso, né, quantos anos perdidos, oportunidades perdidas, quanta gente legal que eu deixei de conhecer porque eu tinha limitações dentro de mim. Mas, né, antes tarde do que nunca, e graças a Deus eu descobri a hipnoterapia que me libertou aí, né, de mais de 10 anos de depressão, né, me libertou de todo o lixo emocional que eu carregava há anos. Outro exemplo, uma pessoa com depressão. Geralmente ela se isola do mundo, ela não consegue interagir com as pessoas, às vezes não consegue nem sair de casa, não é mesmo? Imagine uma pessoa que ao longo da vida sofreu diversas decepções, sofreu bullying, agressões. A mente vai registrando que pessoas são perigosas e quando o copinho enche, a depressão é uma forma de proteger para não encontrar mais ninguém, porque assim, se isolando, não vai, né, mais sentir as emoções negativas que teve quando interagia com os outros, entende? A pessoa com sobrepeso, isso também é uma forma de proteção. A gordura é como uma armadura que eu uso para me proteger das feridas emocionais adquiridas ao longo da vida. Por exemplo, a criança que sofreu um abuso, ela sofreu esse abuso porque ela era criança, ela era pequena, ela era leve. Então, o que a mente vai fazer para proteger? A mente subconsciente entende tudo literalmente, como já expliquei aqui. Vai registrar. Eu sofri esse abuso porque eu era pequena e leve. Então, para me proteger, eu vou ficar grande e pesada. Dessa forma, eu nunca mais vou passar por isso novamente. Ou então a criança que cresceu em um ambiente com dificuldades financeiras, na vida adulta, ela vai acumular gordura, porque vai que, sei lá, passa fome de novo, entende? Se eu tiver gordura acumulada, eu vou conseguir sobreviver. Entendeu como a mente nos protege? Através da hipnoterapia, conseguimos acessar justamente a mente subconsciente, que é onde essas programações estão inseridas. Fazemos a ressignificação, ou seja, cuidamos dessa ferida para que finalmente ela possa cicatrizar. E dessa forma natural e gradativa se inicia o processo de transformação e autocura. Obrigada por ter assistido essa aula até o final. Eu espero do fundo do coração que essas informações possam ter te ajudado de alguma forma a se conhecer melhor.